3 de julho de 2016, um severo terremoto vindo à América Latina. Profeta David Orr. Praise the Lord, mighty prophet. Louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor. O Senhor falou comigo. O Senhor Jeová, Ele falou comigo sobre uma nação que fala a língua espanhola. Novamente, nesta noite passada, o Senhor falou comigo sobre uma nação espanhola a qual Ele me levou. Jeová Elolam, Elion, Ele me levou a uma nação e eles estavam falando espanhol. Então, enquanto o Senhor está me enviando à Guiana Francesa, nesta semana, eu vejo uma nação espanhola. O Senhor me levou lá, nesta noite passada. Então, eu vejo muito pecado sexual. O Senhor me mostrou muito pecado sexual naquela nação. É uma nação turística, eu creio, porque eles têm aqueles shows na praia. Então, eu vejo muito pecado sexual. E o Senhor me levou lá e me deixou lá para observar tudo o que estava acontecendo naquela terra. E eu vejo naquela terra há tanta imoralidade sexual, há muitos casos, mas o Senhor agora estreita e me mostra um caso particular deste jovem, que ele tem uma fila para ele de mulheres jovens e velhas, e ele está praticando pecado sexual abominável com elas. Muito pecado sexual, muito sujo, o Senhor me mostra isso. Então eu ouço registro, check-in. Então eu vejo que algumas pessoas chegaram e eu sei que há um registro no hotel, me parece um resort, onde eles têm esses apartamentos. E então há o registro na recepção. Eu ouço eles falando: nós vamos fazer o registro agora, o check-in. Então alguns jovens aparecem e eu vejo que outros jovens aparecem lá. Eles estão usando calças em posições muito imorais. Alguns não estão usando calças, mas eles têm as vestes mais imorais que alguém possa imaginar. Esse é o tipo de vestes que eles estão usando. Então, esses jovens chegaram e mulheres também chegaram. E eles entram em orgias sexuais muito sérias, como jovens indo em pecado com muitas mulheres e algumas muito mais velhas do que eles. Então, eles estão fazendo alguns comentários. Eu ouço os comentários, mas não posso compartilhar aqui. Então, o Senhor me faz ver e ouvir tudo que se fala naquela terra. E então, eles pedem um café. Naquela terra também há esses pequenos quiosques onde eles compram café enquanto eles estão caminhando. Entretanto, quando eles estão envolvidos neste pecado sexual, então o Senhor Jeová, a voz do Senhor fala do céu e disse: ok, agora traga juízo a esta terra. Então, quando eu trago juízo àquela terra neste sonho, então eu vejo agora que eles estão tão envolvidos em pecado sexual novamente, e ele me mostra. Então agora eu vejo uma torre muito alta, me parece uma torre metálica, uma torre alta de metal, e eu não sei porquê, mas eu vejo como que cabos, como estas torres altas que são usadas para perfurar o solo, que tem esses fios trançados para elevar objetos e para perfurar o solo. É isso que eu vejo. Eu vejo de novo esta torre muito alta de metal que vai até em cima. Então estes cabos que os engenheiros usam para a perfuração do solo, eles são de metal forte, mas são trançados como uma corda e eles são puxados para cima e para baixo. Entretanto, neste momento,
quando eu falei juízo sobre esta terra no sonho, então aquela torre alta de metal, com os cabos dos lados, como se estivesse perfurando o solo, o que quer que seja. Então a torre começa a chacoalhar violentamente, como se num terremoto um tremor acontecendo. E então, naquele momento, nós começamos a correr. O Senhor me colocou no sonho e nós começamos a correr. Nós começamos a correr com medo de que aqueles cabos se rompessem. Então nós corremos. Nós estávamos com medo. Nós corremos e tínhamos medo enquanto corríamos que aqueles cabos se rompessem por causa do tremor. Se eles se rompessem e te tocassem, você seria eletrocutado. Então aqueles cabos também pareciam cabos elétricos. Então houve muita correria com muito medo. Então agora da praia nós corremos para a montanha e essa é a situação que estava acontecendo naquele lado do hemisfério ocidental, onde o pecado sexual estava acontecendo, no hemisfério ocidental, junto das praias daquela nação de língua espanhola. Então, eu ouço eles dizendo café, sim, cafezinho, sabe? Então, eles me cumprimentam em espanhol. Então, eles também me perguntam, o Senhor me coloca lá, eles me perguntam, então eu digo, não, eu quero Coca-Cola, entendem? Então eu falo com eles assim, as outras pessoas estão tomando café. Então agora o pecado sexual, o juízo vem sobre eles, eu corro com eles. E esta torre alta está chacoalhando e nós sabíamos que os cabos iriam se romper e o medo é que quando eles rompessem, eles eletrocutariam pessoas. Então eu vejo o juízo do Senhor descendo sobre aquelas nações da América Latina, as nações de língua espanhola, onde há tanto pecado sexual que tem estabelecido o reino de Satanás naquelas nações, um pecado sexual que também consumiu a igreja e que entrou na igreja, na dimensão da casa do Senhor. Então eu vejo muita correria e o juízo vindo daquelas nações, agora que eu começo a minha missão daquele lado. Mas o Senhor está dizendo que esta é a hora para o arrependimento. Então isto é uma linha muito básica, é uma razão pela qual o Senhor está falando comigo sobre aquelas nações no hemisfério ocidental da América Latina. Isso também inclui as nações da América do Norte, porque eles também estão aprisionados no mesmo assunto de imoralidade sexual, pecado sexual e perversão sexual. Parece que o diabo agora está usando um instrumento poderoso chamado pecado sexual para sequestrar muitas nações, para mantê-las reféns e privá-los da sua herança eterna de Jeová. Então, haverá um tremendo juízo que acontecerá dentro da América Latina. Eu vejo esse país, o país onde eles falam espanhol, então, onde muitas pessoas chegam lá para turismo e essas coisas, e onde há orgia sexual. Eu vejo esse jovem que deveria ir praticar pecado sexual com esta mulher aqui, mas quando ela se atrasou, então ele foi praticar pecado sexual com essa outra mulher mais velha, e ele faz comentários. Então, depois dessa, ele então pratica pecado sexual com aquela primeira que se atrasou. Então, o Senhor está dizendo que esta é a hora para o arrependimento, santidade, a justiça e entrar em santidade, e que a igreja lá tem um papel central em preparar as nações, que é purgá-los, purificá-los daquele pecado grosseiro que é o pecado sexual, e que a igreja é a luz da nação. Ele está dizendo que quando há tanto pecado assim, fala tanto sobre a condição da igreja. E esta é a razão pela qual o Senhor está falando comigo sobre este horrível pecado sexual que está acontecendo lá. Enquanto eu estou indo para aquela direção, para cumprir a missão, a última missão do Senhor nesta hora, que há necessidade para a igreja ser restaurada, para que ela possa operar com autoridade e limpar o pecado na terra. Entretanto, o juízo do terremoto está vindo, há um terremoto que está vindo naquelas nações da América Latina que o Senhor me mostrou. O pecado sexual
esta torre alta que você vai ver nos noticiários quando esse terremoto acontecer, você vai ver essa torre alta de metal e você vai ver os cabos que estão trançados como uma corda e assim por diante, o temor, o tremor, o pânico, o pavor, a ansiedade que vai consumir a terra. Esses são os sinais que o Senhor falou na Bíblia com relação à vinda do Messias. Prepare o caminho, o Messias está vindo.